Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Seja bem-vindo a mais um Café com Deus, uma devocional que eu espero que esteja sendo bênção na sua vida. Que o Senhor possa estar tocando o seu coração, te trazendo ânimo, renovando a sua fé, te aproximando de Deus. Esta é a minha expectativa em nome de Jesus. Hoje nós vamos retornar ao livro de Romanos. Vamos voltar à carta que Paulo escreve à igreja que estava em Roma, no capítulo 11, verso 22, que diz o seguinte: Observem como Deus é bom, como Ele é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês se continuarem a amá-lo e a confiar nele. Escute isso, meu irmão. Observem como Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês se continuarem a amá-lo e a confiar nele. Queridos, o dicionário fala que rebelde é aquele que se rebela, ou aquele que se rebelou, se amotinou, revoltou. Alguém que não obedece, alguém teimoso, alguém obstinado, indisciplinado. Eu trabalho dentro de uma escola, como vocês sabem, eu vejo isso o tempo todo. Eu tenho alunos que são rebeldes. Eles são revoltados, são obstinados, são teimosos, são indisciplinados. E o professor fala, o professor tenta, e quando não consegue, ele manda lá para a minha sala, na direção, e onde eu tento conversar com este aluno e mostrar para ele as consequências da rebeldia. E não é diferente. Quando nós também, de livre e espontânea vontade, decidimos desobedecermos a palavra de Deus, desobedecermos a Deus de forma deliberada, quando nós deliberadamente nos afastamos de Deus, quando nós somos teimosos, porque nós sabemos o caminho que Deus quer que nós sigamos, nós sabemos a palavra, o que ela diz que nós temos que fazer e mesmo assim não fazemos, ou ela diz o que nós não podemos fazer e vamos e fazemos. E vamos tocando desse jeito, desprezando os planos de Deus, como se eles não existissem, como se a vontade de Deus não fosse real para as nossas vidas. Assim como aquelas crianças que vão à minha sala, elas não saem de lá sem ser responsabilizadas pelos seus atos, sem entender que os seus atos deliberados têm uma consequência, vai trazer sobre elas um preço, um custo. Não é diferente conosco, irmãos. Tudo o que nós fazemos de forma deliberada, que contraria a palavra de Deus, trará o seu custo, terá o seu preço. Teremos a nossa responsabilização por este ato. Deus é bom, sim. Deus é amor, sim. Mas quando pecamos de forma deliberada, nós teremos necessariamente que lidarmos com a ira de Deus. Porque Deus é amor, mas ao mesmo tempo Ele é justiça, Ele é severo para com o pecado. A Bíblia fala muito sobre isso. Eu conversava com alguém esses dias, falei, querido, Deus é amor sim, mas o amor de Deus vai até onde começa a sua justiça. Então, em toda a palavra de Deus, se você for ver, nós vamos encontrar passagens que falam sobre isso, das bênçãos de Deus que virão sobre a vida dos fiéis, que Deus abençoará os seus fiéis, os obedientes, mas que os obstinados, os desobedientes, sofrerão as maldições e consequências da sua desobediência, do seu coração rebelde. E não há como fugirmos disso. Então, se nós somos rebeldes quando sabemos que não poderíamos fazer e fazemos, nós vamos ser responsabilizados espiritualmente por isso. E vamos sofrer as consequências disso. Então os rebeldes, quando ignoram a obra do Senhor, quando não respeita a autoridade da palavra de Deus e simplesmente atropela tudo isso
e persiste nisso e teima sobre isso, a respeito disso, ele vai sofrer as consequências. Queridos, muitas pessoas que estão dizendo por aí que estão sendo provadas, na verdade não estão passando por prova alguma, elas estão colhendo as consequências das suas ações. Tem pessoas que são provadas por Deus, tem pessoas que são tentadas pelo inferno, mas tem pessoas que estão colhendo as consequências da sua desobediência e da sua rebeldia. Então, para aqueles que são orgulhosos, arrogantes, rebeldes, aqueles que estão ouvindo mais a voz de Lúcifer do que a voz de Deus, porque já tiveram seus corações dominados pelo orgulho, como Lúcifer teve e se rebelou contra Deus, aqueles que estão decidindo se parecer com Lúcifer, mais do que com Deus, do que com Jesus, que é um filho obediente, porque Lúcifer foi um rebelde, então esses sofrerão as consequências do seu orgulho e da sua rebeldia, não tenha dúvida quanto a isso. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tiago fala sobre isso. Provérbios fala que o homem orgulhoso vai ser levado à ruína. Então escute, biblicamente a pessoa soberba, rebelde, orgulhosa vai cair em ruína e vai sofrer as consequências dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que a rebelião, a Bíblia fala isso lá em 1 Samuel, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria. E Deus condena, Deus abomina os feiticeiros. Então, quando o nosso coração ele tende a se rebelar contra Deus, quando ele se rebela deliberadamente contra Deus, além de sermos cortados da comunhão com Deus, nós vamos trazer muita confusão, sofrimento e dor sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão ao nosso entorno, familiares, amigos e pessoas do trabalho. E o pior de tudo isso é que se morrer ou se Jesus voltar, está condenado a viver separado de Deus eternamente. Então pense nisso, nesta manhã de terça-feira, e volte o seu coração para o Senhor. Se arrependa dos teus maus caminhos e volte para a presença de Deus. Pai, que esta palavra nesta manhã toque estes corações, toque estas vidas. Pai, que todos aqueles que estavam trilhando caminhos de morte, de destruição, de maldição, possam acordar nesta manhã, possam despertar novamente para a Tua palavra, pelas Tuas verdades, para os Teus propósitos. Toca a vida de cada um dos meus irmãos, Espírito Santo de Deus, e os traga de volta à comunhão e a uma vida no Senhor. Que haja arrependimento, que haja conserto, que haja restauração nesta manhã. Esta é minha oração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.